do canal 10 Web, é uma grande alegria estar realizando o programa Arte de Comunicar. Hoje estamos sendo muito bem recebidos aqui na residência do Sr. Ali Bakri, com a presença do seu Abbas, e vamos mostrar para vocês o quanto foi importante a vinda dessas famílias para a União da Vitória em toda a região. São pessoas benquistas, pessoas simpáticas, que sempre receberam bem. Então hoje, além de contar um pouco da história das famílias, vamos também fazer uma homenagem. Homenagem às pessoas que fizeram e fazem história aqui em União da Vitória. Vamos começar falando com o seu Ali Bakri. Seu Ali Bakri, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber tão bem aqui na sua residência. Muito bem-vindo. E eu vou pedir que o senhor conte um pouquinho para a gente da sua história, da história da sua família e da amizade com a família. Cheguei aqui na União da Vitória em 10 de março de 55. Depois de uma viagem que saímos do Líbano um mês antes e passamos pela Alexandria, no Egito, depois passamos pela Genoa, na Itália, depois pelo Nápoles, depois pelo Portugal, pela Lisboa e depois do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro nós chegamos em Santos. E de Santos viemos a São Paulo. De São Paulo para cá, nós pegamos o trem, levamos 48 horas. E ali nós iniciamos nosso trabalho, que começamos a mascatear, que era a única maneira que nós tínhamos para ganhar alguma coisa, para começar a vida, para criar espaço para a gente. Essa história que o senhor está contando é muito rica, muito importante, e com certeza o senhor tem boas lembranças, também muitas dificuldades que passou, com certeza. Olha, tem muita esperança, tem muita lembrança boa dessa vida. Se for precisar fazer, eu faria de novo tudo. Eu adoro esse país. Eu adoro o Brasil. É uma terra abençoada, uma terra... Ela é hospitaleira. E a gente se acostumou aqui e estamos vivendo bem, graças a Deus. Inclusive eu quero destacar aí a forma tão simpática, tão carinhosa com que o senhor recebe as pessoas, sempre bem elogiado. Inclusive quero destacar uma parte importante também da minha vida, da minha família, porque era tradicional, né, o senhor estar ali na loja da avenida, Sim. a loja do Abbas, a loja do Bakri, e sempre cumprimentando, recebendo bem. Certo. E até a gente sempre tem muitas saudades dessa época, né? Dessa época. Então, parabéns. Como foi a chegada, como que foi para chegar até aqui, ao mesmo tempo agradecer pela oportunidade de estar aqui entrevistando o amigo. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade, né? A nossa história, eu sempre digo que é muito longa, né? O meu pai veio antes, em início de 52, 1952, e deixou eu, a minha mãe e a minha irmã. Eu com 6 meses, a minha irmã com 1 ano e meio, né? E a minha mãe. E venham para o Brasil. Se falava que a América vinha, estava chovendo dinheiro, né? Mas não é bem assim. Para tudo tem que se trabalhar e se trabalhar bastante. Inicialmente ele desembarcou em São Paulo, ficou um tempinho em São Paulo. De lá ele se deslocou para o norte do Paraná, falaram que lá tinha muita possibilidade de progresso. Ficou um tempo na região de Mandaguari. De Mandaguari, daí surgiu a estrada de ferro. E aí vem o meu pai, o seu Muhyiddin Ali Bakri, que é tio do seu Ali, Ezidine Ali Bakri. Vem uma porção de libaneses, né, para
trabalhar aqui na região de União da Vitória e Porto União, que era uma cidade polo, né? E tinha a estrada de ferro e ferroviário na época, ganhava-se muito bem. Praticamente eles se distribuíam na linha da estrada de ferro quando vinha o trem pagador, mascateavam nos bairros, seja São Cristóvão, enfim, toda a cidade, né? Com uma mala, duas malas, amanheciam, pegavam o trem. Muitas vezes, meu amigo, voltavam até de madrugada. Em 1957, a minha mãe mandou um recado para o meu pai. Seu Ábido, ou o senhor leva nós para o Brasil, né? Ou me manda o documento de separação, que aqui sozinho não fica as crianças, né? Daí o que o seu Ábido fez, né? Como bom chefe de família, né? Trouxe nós aqui para o Brasil. Então eu cheguei aqui com a minha mãe e com a minha irmã em agosto de 1957. Eu já contei até essa história. Lá no Líbano nós pegamos um navio, e era um navio cargueiro. Para o senhor ter uma ideia, os aposentos era um quarto, ali era tudo de metal, navio a navio, a gente passava até pelas casas das máquinas para chegar nos aposentos. Tinha cada beliche 4 andares. E ali praticamente nós ficávamos em 16 pessoas. Era criança, era mulher, era homem. Não tinha o que, comida ruim. Daí chegamos na Itália, em Gênova, se não me falha a memória, tinha 6 anos, né? Daí fiquemos hospedados no hotel lá durante 5, 6 dias para passar para um outro navio. Daí passamos para esse outro navio foi a mudança da escuridão para o sol, né? Um bom navio, comida boa, acomodação boa. Desembarquemos em Santos, início de agosto de 1957. Estava lá o meu pai esperando, o meu tio, disse que morava em São Paulo. Fiquemos 2 dias em São Paulo e após isso peguemos um trem, a Maria Fumaça. Eu até digo, tinha a passagem de primeira, que era de estofada, né? E a passagem de segunda, que era de madeira, né? Então, como bom árabe, econômico, poupar o que pode, viemos no de madeira, que nem o seu Ali até disse, foi em torno de 48 horas ou mais. 48 horas. Cheguemos em União da Vitória após a grande enchente de 1957. Tinha acabado a enchente, era dificuldade, inclusive ele conseguiu uma casa na Avenida Manuel Ribas, onde hoje é o prédio dos Barbosa, né? Uma casa de madeira caindo, mas se acomodemos lá e nesse tempo ele comprou a loja. Nós já chegamos bem, chegamos numa loja ali na Avenida Manuel Ribas, 75, onde é o Rodo Centro hoje, que era do seu Gabriel Mussi, né? E o meu pai tinha uma clientela muito boa em União da Vitória. Eu até me lembro muito bem, chegava os sábados, na época tinha muitas empresas madeireiras, e o emprego aqui era farto, né? Tinha muitas empresas madeireiras que pagavam semanalmente, então chegava no sábado, o pessoal fazia fila para pagar, e lá a ficha era pelo nome, Maria das Dores, João Torto, é brincadeira assim, mais apelidos assim mais ou menos, mas todo mundo era legal. E antigamente o operário receberia um salário justo. Eu me lembro muito bem, quase todo mês eles vinham pagar uma conta e compravam uma muda de roupa. E nisso, meu amigo, a coisa foi indo bem. Daí, após uns 5, 6 anos de casa carioca ali na esquina com a Carlos Cavalcante, o seu Gabriel Mussi, através da esposa dele, das filhas, seu Ábido está ganhando muito dinheiro, vamos pedir a loja de volta e vamos abrir, né? Então pediu a loja, nós achamos um outro ponto, na Avenida Manuel Ribas 310, onde hoje, bem de frente ao antigo Lojão Brasil, que é prédio da família, né?
que é prédio da família, mudemos para lá. Lá tinha casa chumbita, então se comprou o ponto e se estabelecemos lá. E nesse meio tempo, com idade de 10, 12 anos, o seu Aldo, filho, você precisa sair mascatear, né? O dia inteiro a gente ficava na loja com eles. Costume, como se diz do árabe, é trabalhar. Para você ter uma ideia, a minha mãe, viemos em 2 irmãos, depois mais 5 filhos, né? Nós éramos em 7. A minha mãe fazia o serviço de casa, não tinha empregada e trabalhava o tempo todo na loja. Então, sinceramente, a coisa foi indo, graças a Deus, sempre bem sucedido. Se comprou um imóvel do lado, que era a antiga loja Blumenau, foi desmanchado e foi feito uma loja com prédio próprio. Eu falar em vida de mascate, eu diria que o seu Ali sofreu bastante, o seu Abdo sofreu bastante. Eu sofri um pouco, porque de manhã cedo pegava o trem, né? Ia para Maquinista Molina, Cerro Pelado, São Pascoal, Felipe Schmidt, Calmão, e a gente acompanhava o trem pagador. Então, inicialmente, ia com a mala, descia no trem, fazia a turma que conservavam a estrada de ferro, vendia lá, fiz tudo, daí fazia o seguinte, fazia mais uma pernada de 10, 12 quilômetros até a outra estação, porque o trem só voltava à noite, né? O senhor deve ter passado muito, como eu passei. Se alguém, por um acaso, te oferecia um almoço, a gente, não sei se é ignorância, falta de quê, a gente não levava um lanche, não levava nada naquele tempo, né? Então, se alguém oferecesse alguma coisa para comer, a gente comia. Se não oferecesse, paciência, né? A vida era essa, daí... A gente saía às 5 horas da manhã e não tem o que levar. Tudo fechado. Então, à noite, voltava à noite. Voltava à noite. Esse negócio de voltar à noite... Geralmente nós voltava às 10 horas, 11 horas da noite. Muitas vezes, quando o trem não atrasava, então se ficava naquela estaçãozinha pequena, o mestre da estação, né? Ele ia para casa, ele sabia que o trem ia atrasar 3, 4 horas, então a gente ficava, muitas vezes até 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, esperando naquela estação sozinho, comendo vento no inverno, né? Mas o que eu posso dizer? Foi uma experiência muito boa. Eu até falei de uma experiência numa outra entrevista, né? Daí aconteceu o seguinte, comprei uma bicicleta Gerish, para facilitar a minha vida ali, foi o céu, né? Então eu despachava a bicicleta pelo trem, chegava na estação, vamos citar São Pascoal, chegava lá em São Pascoal, desembarcava a bicicleta, né? Fazia turma, ia muitas vezes até Felipe Schmidt, né? E uma época meu amigo resolveu fazer uma proeza, isso era domingo, porque eu só podia viajar os fins de semana, porque dia de semana eu tinha escola, estudava, né? Isso era um domingo, eu digo, vou pegar a bicicleta e com uma mala atrás e vou para casa para ir no cinema hoje à noite. Felipe Schmidt, a União da Vitória, dava mais ou menos da região que estava 70 quilômetros. E não tinha almoçado, né? Daí tinha um conhecido lá, era época de milho, né? Pedi para ele me cozinhar uma dúzia de milho verde, né? Pus num saco de camisa, a mala presa atrás da bicicleta, né? E vim pela estrada de Canoinhas naquela pedreira, na subida parava, onde tinha água para tomar, a gente tomava água, né? Dali meu amigo foi assim, daí com 17 para 18 anos, nós já tinha 2 lojas, ali era Casa Fátima na época, né? Na frente da loja do seu Ali, né? E a outra loja era na Carlos Cavalcante, de frente à Casa Petri, antigamente lá era a barbearia do Botinha. Com 2 lojas, daí o meu pai comprou uma rural.
E daí eu comecei a viajar para Bituruna, Palmas, Mangueirinha, São Pascoal, esse local, por 3 anos. Infelizmente, até que em 72, o meu pai ficou doente e veio a falecer, né? E daí fiquei eu, a minha mãe, a minha irmã, que era um pouco mais velha do que eu, mas já tinha casado e estava morando em São Paulo, né? Com 5 irmãos, né? A mãe chorando e chorando e chorando. Meu pai faleceu com 60 anos. Eu digo, mãe, vamos parar de chorar e vamos trabalhar, que temos que tocar a vida para frente. E o que eu posso dizer, graças a Deus, fomos bem-sucedidos. Daí até para criar um nome mais chamativo, Loja Fátima, porque a minha terceira irmã, o nome dela é Fátima, né? Eu resolvi inventar Casa das Fábricas. Daí pegou Casa das Fábricas, fabrica roupa, né? Nesse meio tempo passei a ter a terceira loja embaixo do Clube Apolo. E daí, todo mês praticamente, ia eu e minha mãe para São Paulo, né, fazer compras. Naquela época existia poucas lojas, né, senhora? Poucas lojas, então a gente conseguia vender bem e se ganhava dinheiro. Então a gente conseguiu criar um patrimônio, criar os irmãos. Em 1976, mas isso, eu me casei com minha esposa Ivone. Ela já trabalhava junto na loja. O Bashir ainda era criança. A minha mãe, lado a lado, né? Só que eu sempre fui uma pessoa muito impulsivo, empreendedor. Eu queria mais e mais, e a minha mãe, cautelosa, filho, vamos com calma, as coisas estão indo bem. Mas fui nas lojas, fiquei praticamente, vamos dizer, de 57 até 1980, 81. Daí resolvi partir para a indústria. Mas por quê? Eu achei que a indústria era mais sossegado, porque na loja, né? Antigamente nós trabalhávamos, até domingo nós abria meia porta, sábado trabalhava o dia inteiro, enquanto outros colegas não trabalhavam, e no domingo a gente abria meia porta e geralmente vendia, atendia. Eu disse, vou passar para a indústria, trabalho de segunda a sexta, né? E nos fins de semana eu vou sair viajar com os filhos, aproveitar a vida. Mas por quê? Foi totalmente ao contrário, que a indústria exige muito da gente, né? Então me associei com o cunhado Armando e Herbert Ferber com Móveis Santa Rosa, fazia móveis coloniais. Ali nós ficamos até a enchente de 83. Na enchente de 83, para o senhor ter uma ideia, Santa Rosa pegou 2 metros de água. Então logo passou a enchente, início de 84, fomos para a área industrial de Portunhão, livre de enchente. E nesse meio tempo ficou a minha mãe, as minhas irmãs, o Bashir, a minha esposa ficou junto na loja, inclusive com o Bashir, né? Ali tem o Bashir como um filho, né? E os nossos filhos, que tivemos 4 filhos, hoje todos casados, começando com o mais velho, o Abdo. O Abdo hoje tá na direção da Baspel, que é uma indústria de papel tissot, folha, interfolha, guardanapo, e uma miscelânea de papel, né? Ele é casado com a Luciana Pastucci, tem um casal de filho, o Matheus e a Maria, que é uma graça, né? Daí vem o Alisson. O Alisson é o segundo. O Alisson está comigo hoje administrando a Compensado Santa Catarina e a Controle Fios e Cabos Elétricos também. Procuremos diversificar, porque não existe aquela norma que a gente acompanhou desde antigamente. Madeireiro nasce na madeira, vive na madeira, muitas vezes empobrece na madeira. Então a gente tem que diversificar, tem que ter opção, não pode ficar
uma coisa só. Então o Alisson está comigo ali cuidando de áreas de reflorestamento das duas empresas, que é a Santa Catarina e a Controle Fios e Cabo. Daí vem o Omar, né? O Omar é o terceiro filho. O Aldo está com 41, o Alisson com 38. Esqueci de falar do Alisson, ele tem a esposa que é fora de série, a Nayara Furlan. Inclusive ela dirige o hotel da família, ali o Riad Hotel, né? E tem a neta mais velha, a Martina, com 14 anos, que hoje ela tem o meu tamanho, é uma boneca, basqueteira, né? Tem a Mona, tem duas filhas. Então, o que eu diria hoje? Os filhos tocam as empresas e graças a Deus a gente não tem discussão nenhuma, sempre junto. Daí teve o Omar que criou a Baspel praticamente, né? Resolveu alçar voos mais altos. Não se sossegou enquanto não abriu uma indústria lá na Bahia, em Feira de Santana, né? O Omar está com 37 anos, casado com a Emer. A gente já tem o apelido de Teta, Emengarte, né? Eles têm também um casal de filhos, tem a Martina e o Matias. Agora, nessa semana, estão em Portugal, resolveram tirar 15 dias em Portugal, conhecer, né? A família não conseguiu se acostumar muito com Feira de Santana, lugar muito quente. O povo um pouco mais folgado do que aqui, inclusive daqui do sul, foi uns 30 funcionários, elementos-chave foram daqui do sul trabalhar lá com ele, né? Ele fixou residência em Curitiba, então fica uma parte em Curitiba, uma parte do mês em Feira de Santana. Daí tem a Jaile, que é a caçula, né? A Jaile está junto com o Abdo, tocando a Baspel. A Jaile hoje é casado com o Adolfo, a última a casar, né? E tem o netinho, Vicente, está com 9 para 10 meses, é vizinha de casa, então a primeira coisa que eu faço quando chego em casa, né? Vou lá ver a vizinha, vou lá ver a filha, mas na realidade é para ver o neto. O neto e a filha, então, e graças a Deus, conseguimos diversificar bastante, criar um patrimônio para ter a segurança da família. Hoje a minha esposa está com a loja AIB ali na Siqueira Campos, naquele imóvel que é imóvel próprio, né? Então, os pais geralmente trabalham em função de dar o melhor para os filhos, né? Então, o que eu posso dizer? Eu tenho que falar muito e não posso esquecer da minha mãe, que a minha mãe, após o falecimento do meu pai, foi o começo de tudo, né? Ela mão a mão comigo todo mês indo a São Paulo, carregando fardos, sofrendo com nós. E quando a gente fala assim, até se emociona um pouco. A minha esposa Ivone também trabalhando nas lojas junto e criando os filhos. Então, o que eu posso dizer? Tenho muito que agradecer a União da Vitória, Porto União. Eu sempre sonhei das duas cidades nossas, uma diversificação, uma união entre empresários, não a desunião, porque eu acompanhei muita cidade, Caçador, Pato Branco, Francisco Beltrão, Garapuava. Então, quando hoje a gente, União da Vitória, me parece que está com 128 anos, né? E agora, semana que vem, em Porto União faz 100 anos, mas eu considero, sinceramente, as duas cidades uma cidade só. O que é bom para a União da Vitória é bom para Porto União e vice-versa. Então, trabalhar unido. O que eu teria que falar, e que falo e peço para os empresários, para os colegas, tentar investir na cidade, porque, sinceramente, nós, a família Abas, tenho certeza, a família Bacre, tudo que ganhou aqui, está investindo aqui, está diversificando, está gerando emprego. Hoje, a nossa empresa, só eu que falo, né? Hoje as nossas empresas dão direto em torno de 500 empregos direto, né?
aqui em União da Vitória e Portunhão, e temos áreas de reflorestamento do lado do Paraná, aí em Matos Costa, Bituru, na São Gés, né? Então, aquele provérbio árabe, né? Sempre gaste menos do que ganha. E uma coisa que eu digo sempre para os meus filhos, até para os meus amigos, é difícil conseguir as coisas, é difícil ficar rico. Agora é fácil ficar pobre. E a gente tem exemplo. Então eu procuro dar tudo que eu não tive para minha família, né? Mas sempre eles sabem desse meu provérbio, né? Então, sinceramente, eu só tenho que agradecer ao povo de União da Vitória, Portunhão, agradecer essa terra querida que é o Brasil. Apesar, eu fico chateado com a corrupção que está existindo no Brasil. Imagine se não tivesse essa corrupção que existe, né? O senhor, assim, falando e ouvindo o seu Abas, contando a história, a chegada da família aqui em União da Vitória, todo esse sofrimento, toda essa batalha, né? Sim. O senhor, com certeza, faz um filme na sua mente. Faz. E se pudesse voltar no tempo, faria tudo novamente. Faria tudo de novo. Exato. Eu, se puder voltar, eu faria tudo de novo. Exato. Porque essa terra merece. Essa terra é abençoada por Allah. Então, é difícil achar uma cidade igual à União da Vitória. E nós falamos hoje também muito da comunicação. Sim. Tanto é que eu quero deixar aqui o livro Comunicação para o senhor. É um presente que a gente tem a honra de entregá-lo. Obrigado. Porque o senhor é um exemplo de boa comunicação. Obrigado. A gente resgata muito aquela ideia das pessoas começarem cumprimentando. A imagem já passa uma imagem positiva, cumprimentando, recebendo com atenção as pessoas. E o senhor sempre foi assim. A pessoa que recebeu bem, que cumprimentou, independente se estava com problema ou não. E a gente marca na nossa vida pessoas assim. Por isso que eu fiz questão de vir aqui na sua casa. Eu agradeço por o senhor ter me recebido. E eu vou pedir que o senhor fale um pouquinho, então, da importância de cumprimentar as pessoas, a importância de receber bem. Olha, essa faz parte da pessoa, da educação da pessoa, da tradição. Certo. Só vou baixar um pouquinho aqui para aparecer o seu rosto. Isso. Quer deixar? Pode ser um seguro aqui. Isso. Tá. O senhor acha importante, então, e faz parte da tradição? Faz parte da tradição, faz parte da família, faz parte de... E a encomenda que meu pai me encomendou, eu saí do Líbano com 16 anos. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Se puder ajudar, ajuda. Não puder, não atrapalhe. Certo. E assim, olhando para quem está nos assistindo nesse momento, fosse para dar um conselho para as pessoas que estão começando a vida, a carreira, montando a sua família, o que o senhor diria para essas pessoas? O que podem fazer para ter assim uma vida melhor e uma vida que possa dizer, puxa, valeu a pena ter vivido? Mas eles podem copiar nós. O que nós fizemos, eu tenho certeza que eles podem fazer, que vão sair satisfeitos. Né? Tá certo. Então, copiar. Foi o seu Ali Bakri aqui, e agora vamos falar com o seu Abas, para perguntar para ele, seu Abas, o senhor também acompanhando todas as pessoas que falaram, qual que é o seu sentimento assim de ver que o seu trabalho, a sua missão, a missão da sua família teve o resultado? Né? Adilson Casnói, quero agradecer essa oportunidade, né? E o que eu posso falar meio de comunicação, só para citar um exemplo, nessa última eleição, então eu não reconheci o meu irmão, do jeito que estava falando bem, até por diversas vezes pedi para o nosso prefeito, né? Santinho, faça um curso de comunicação, professor Adilson, faça um curso de comunicação, né? Mas nem sei se chegou a fazer, não fazer, né? Mas o que eu posso dizer?
Eu não sou de falar muito, em parte de comunicação, na realidade aprendi o dia a dia, mas o fundamental, nesses meus 60 anos de Brasil, que meu pai me ensinou a ser uma pessoa honrada, não fazer a coisa errada, sempre fazer a coisa certa, e procurei ensinar a mesma coisa para minha família, para os meus filhos. E eu me orgulho muito disso, me orgulho da cidade, nas nossas empresas, disso. O que eu falo para o encarregado, o que eu falo para o mais graduado da empresa. Gente, desde o faxineiro, desde o rapaz que carrega uma estufa, desde o servente, até o Abas, que é patrão, o Alisson, nós somos todos iguais, deve haver o respeito. E é fundamental, eu, como exemplo, passo nas fábricas, nossa, eu procuro cumprimentar todo mundo. Muitas vezes eu fico chateado. Cumprimento um funcionário, ele não me cumprimenta. Mas tudo bem, continuo cumprimentando ele, né? Então eu acredito e tenho certeza que foi uma história. União da Vitória, Porto União é a nossa vida. Eu vim do Líbano há 60 anos. Eu só acredito que eu não retornei ao Líbano por falta de tempo, aquela vontade de empreender, de ser empreendedor. Eu procuro, como se diz, eu digo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço, porque eu procuro sempre dar bons conselhos, né? E na realidade eu até me baseio o seguinte: minha férias no ano, quando é muito, é uma semana por ano. Então gosto de trabalhar, gosto do que faço, gosto do povo de União da Vitória e Porto União, tenho inúmeros amigos. Vem muitas pessoas me cumprimentar: oi, seu Abas, tudo bem? Eu fico até chateado, porque eu não reconheço aquela pessoa, mas aquela pessoa passou pela minha vida e você vem me cumprimentar porque guarda boas lembranças de mim, né? Então, a gente só tem a agradecer, e a arte de comunicar, eu diria que é fundamental, né? Principalmente para os políticos, né? Nós empresários, que nós sabemos é trabalhar. E a família Abas e a família Bacher, eu considero sinceramente uma família só, porque nós sempre estivemos juntos, sempre lutando junto. Tio do seu Ali, era meu tio também, seu Moidinho Ali Bacher, da loja Paulista. O homem do palheiro, né? Que a esposa dele, a dona Fátima, era irmã do meu pai, né? Então a gente tem muitos bons exemplos. Se a gente for enumerar, União da Vitória e Porto União, eu acredito que passou mais de 100 famílias libanesas. Mais de 100 famílias. Hoje, eu não quero citar famílias porque eu vou acabar esquecendo numa outra entrevista, esqueci a metade, né? Então não quero citar, mas é um povo lutador, um povo desbravador, um povo sinceramente honesto, correto. Correto. E a família que veio meio malandrinha, não se cria aqui. Adilson, o que eu posso dizer é o seguinte: o que eu falo para os meus filhos, para a minha família, e eu me sinto, como se diz, com uma gratidão muito grande, me sinto honrado, porque por onde eu ando nesse Brasil afora, em cidades, o senhor que é o Abas, eu pensei que era um senhor bem de idade e tal. Então a gente, mesmo aqui em União da Vitória, a gente é conhecido quase em todo o Brasil, porque as nossas empresas hoje vendem para 14, 15 estados, né? Sim. E quando o bicho pega, na realidade, na empresa, qualquer coisa, vem para mim resolver o problema, né? E a gente conversa, conversando a gente se entende sempre, né? Com certeza. E eu só tenho a agradecer a minha família, a família do seu Ali. Eu geralmente, quando não viajo, todo dia eu chego uma hora aqui tomar um café, um bate-papo. A minha mãe, que completou 90 anos semana passada, dia 15 de agosto, né? Completou 90 anos, e ela até fica chateada por só ver o valor das pessoas. Ela diz: mas filho, pô, eu não estou fazendo nada, só estou aqui sentado. Eu disse: filha, mãe, a senhora está com 90 anos, o que a senhora quer fazer? Mas eu tenho certeza, se dizer para ela amanhã, vamos abrir uma loja que a senhora vai cuidar, é capaz dela topar, mesmo pelo valor, que é uma pessoa valorosa. A minha esposa hoje é a turca da família, está com a loja AIB, né, tocando, porque não consegue ficar sem parar, né?
Os filhos todos estão me acompanhando e todos eles sabem da minha conduta e procuram acompanhar a minha conduta de pessoa correta, pessoa honesta, pessoa que respeita as pessoas. Eu sinto muito orgulho quando amigos meus, pô, Abas, parabéns, os teus filhos são fora de série, os teus filhos são muito educados e tal, mas eu acho que é uma obrigação, professora Dilson, disso, né? Sim. Ainda agradeço pela reportagem, agradeço ao povo de União da Vitória, por União que acolheu nós. Nós temos sempre as portas abertas nas nossas empresas para receber as pessoas, né? E a história, família Bach, família Abas, como se diz, começa desde, para mim, começa desde 57, logo depois a dona Noa Venho, como se diz, encomendada para o seu alho do casamento, né? Ela veio do Líbano. Em 61, né? Um foguetório e tal, o tio Miguel estourou um foguete até na mão, né? Então, como se diz, junto, né? Nos bons momentos e nos maus momentos, mas sempre unido. Quando é para chorar, choramos junto. Quando é para sorrir, sorrimos junto, né? Que belo exemplo. Eu vou fazer a entrega aqui oficial do livro, Comunicação, para o seu Abas também, mas posso dizer a você que nos assiste nesse momento, é que realmente quem são os comunicadores são vocês. Vocês deram uma verdadeira lição de comunicação, de vida à família Abas, família Bach, e ao mesmo tempo destacar a personalidade, o jeito humilde, né? Mesmo nos momentos que foram difíceis, que foram citados, e agora, num momento importante, profissional, da família, mas mantendo o mesmo jeito. Não né? mudamos. A mesma humildade. Ninguém muda. E eu vou pedir então para que faça a sua mensagem agora para quem está nos assistindo. Se fosse para dar um conselho, alguém pedisse, olha, o que eu posso fazer da minha vida, alguém que está começando, qual que seria a sua sugestão? Minha sugestão, Matheus, seria o seguinte: não se entregue nunca. Eu cito o exemplo do desemprego hoje, pessoa que corre, não acha emprego, mas pode ter certeza que se ir atrás, se batalhar, vai conhecer. Hoje até, desculpa, tosse chata. Não se preocupe, depois a gente faz a edição. Então, tem espaço para todo mundo, apesar da dificuldade que hoje o Brasil enfrenta. Eu pego como exemplo as nossas empresas, a gente está admitindo funcionários e outros estão saindo, então tem espaço. O que a gente não pode, o principal é fazer a coisa certa, fazer com vontade, porque o verdadeiro patrão reconhece o bom funcionário. Muitas coisas, eu até nas nossas empresas, sou de chão de fábrica, né? O que eu faço? Eu geralmente começo na primeira, vou até a terceira, né? E o que a gente vê, eu digo até, o que está sendo feito correto é obrigação do funcionário. O que está sendo feito errado, se o patrão fechar os olhos, né? Muitas vezes um funcionário um dia diz, mas nós fazemos tudo a coisa certa, o senhor chega a ver uma coisa errada. Eu digo, querido, a coisa certa é obrigação, a coisa errada eu não posso fechar os olhos. A gente tem exemplos de firmas que foram para o beleléu, mas deixar a minha mensagem de agradecimento e deixar a mensagem que não podemos se entregar, tem espaço para o trabalho, tem espaço para todo mundo, vamos correr atrás, vamos batalhar, não vamos se entregar. Não é chegar nas empresas e deixar currículo, chega na empresa e diz, pô, gente, eu preciso de um trabalho, eu preciso trabalhar. Não é aquele funcionário que quer um emprego, ou manda um currículo com a irmã, ou manda um currículo com a mãe, né? Tem que ir pessoalmente batalhar, que tem lugar para todos, o sol nasceu para todos. Eles ligavam por telefone. Exatamente isso. Então eu tenho que agradecer a oportunidade, né? Não sei se foi a contento, mas não sou comunicador, eu vou ler o livro, né? Muito obrigado. Foi excelente a participação do seu Abas, do seu Bach.